Muito boa noite a todos que estão entrando aqui na nossa live semanal. Vamos aguardar pelo menos uns 5 minutinhos, né? Que é para o pessoal chegar. Boa noite, boa noite. Às 19h30 a gente inicia, tá, gente? Boa noite, boa noite. Boa noite. Daqui a pouco a gente começa, gente. Vamos ter um pouquinho de paciência, porque ainda não é 19h30, né? Hoje nós vamos continuar o segundo capítulo, né? Apesar da tela inicial aqui falar no título do capítulo segundo, mas na verdade o capítulo segundo nós já iniciamos semana passada, porque o primeiro era bem curtinho, então eu precisei adentrar numa parte do capítulo segundo. Mas a gente continua, né? E encerra o capítulo segundo hoje. Que aliás era bem extenso, né, esse capítulo, por isso que não deu para fazer em um dia só. Hoje vamos continuar, né, que na semana passada nós vimos a questão da visita de Manuel Filomeno de Miranda a um centro de religiosidade afro-brasileira, né, e ele começou a destrinchar, mais ou menos a narrar o que estava acontecendo ali. Ele descreveu o ambiente, descreveu as pessoas que estavam ali, né? E Dr. Bezerra sempre o acompanhando. E houve uma explicação, né? Que ele dizia que, bom, enfim, né? Vamos deixar isso para depois que a gente fizer a oração, né? Então já são 19h30. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui presentes em mais uma live semanal, onde nós consigamos absorver todas as lições que nos são dadas por esses maravilhosos livros que nos foram trazidos, né, que nos foram escritos pelos Espíritos de Luz, e que possamos tentar aplicar na prática, né, do nosso dia a dia muitas destas lições que são valiosas para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. Então, digamos assim, obrigado, ó Pai,
por mais este dia. Um dia de lutas, trabalhos, vitórias, horas difíceis e angústias passageiras. Perdoa-nos, ó Pai, pelos momentos em que fraquejamos, pelos momentos em que deixamos que os nossos medos sejam maiores do que a nossa fé. Auxilia-nos a conseguirmos passar por todos os problemas diários, com muita fé, com muita força e com muita coragem, sabendo que nada acontece por acaso, que tudo ocorre em nossas vidas com a permissão do nosso Divino Pai. E que se nós estamos nesse momento sofrendo situações complicadas, nós provavelmente fizemos algo para merecê-las, mas que nos servirão de valiosas lições para que no futuro nós não cometamos os mesmos erros. Que assim seja, ó Senhor. Pedimos permissão para o nosso Pai, para darmos por iniciado o estudo da noite de hoje com muita paz, com muito amor. Que assim seja. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Vamos continuar aqui. Como eu estava dizendo, no capítulo 1 nós vimos que a visita de Manuel Filomeno de Miranda, acompanhado do Dr. Bezerra de Menezes, a casa religiosa afro-brasileira, e que nos foi esclarecido justamente naquele capítulo que nenhuma religião, nenhum local em que haja espiritualidade e que esse local haja a prática do bem, nenhum desses locais é abandonado por Deus. Todos têm o auxílio divino, né? E todos têm a sua função, né? Justamente para se adequarem às necessidades de cada pessoa que frequenta esses locais. Então, as diversas religiões, que no mundo todo são milhares de religiões, né? Mas aqui vamos nos restringir a apenas as religiões cristãs, né? Que têm o Cristo como seu principal mentor, né? Seu principal guia. Todas elas têm o seu valor. E todas elas a permissão que é dada por Deus para elas existirem é justamente para que haja um preenchimento do vazio de determinadas criaturas. Por exemplo, como eu disse semana passada, na época em que Jesus veio ao nosso planeta, ele precisou falar por parábolas, precisou falar historinhas, né, para que as pessoas pudessem compreender os seus ensinamentos. Se ele viesse a falar de reencarnação, viesse a falar de outros planetas, de vida em outros planetas, de transição planetária, certamente aquelas pessoas não iriam compreender muito bem. Então, assim, cada religião, cada centro religioso, cada casa de atividade religiosa, ela tem a sua função, tem o seu papel e se adequa à necessidade de cada um, né? Mas claro que, como eu também deixei claro na semana passada e deixo claro aqui também, as casas que o livro se refere são as casas em que é praticado o bem, a caridade, a fraternidade. E não os locais em que se vai lá justamente para satisfazer o mal existente nas pessoas que lá frequentam, né? Então, onde existe o bem, onde existe a prática do bem, onde existe a caridade, há o auxílio das entidades, dos espíritos de luz. Bom, vamos continuar então o capítulo 2 aqui, né? Porque justamente entre nós, como eu falei, nós iniciamos semana passada e vamos continuar aqui. Começa justamente com uma fala de Dr. Bezerra sobre o local que eles estavam visitando. Os amigos que aqui se reúnem buscam auxílio para a paz e socorro para os problemas em que se debatem, ignorando o valor do esforço e as sábias leis de causalidade e justiça, já revelam uma compreensão clara a respeito da imortalidade e da comunicabilidade do espírito, apesar de desconhecerem o limite das possibilidades e dos recursos dessas entidades, que a morte apenas libertou do casulo físico. Lentamente, porém, se irão apercebendo da realidade e, com maior facilidade, apreenderão os códigos que regem a vida na qual todos nos encontramos mergulhados. Alguns pontos importantes desse trecho aqui. Ele diz que
as pessoas que lá frequentam, eles estão frequentando justamente na busca do auxílio, né, para a paz e socorro para os seus problemas diários, né? E que eles ignoram o fato de que determinadas entidades que lá frequentam não têm essa capacidade toda de auxílio que eles entendem que elas têm. Mas isso não ocorre somente nesses lugares de cultura afro-brasileira. Ocorre em qualquer outro lugar. Inclusive na religião católica também. Não me recordo qual foi o livro que eu li, mas que determinados santos... Aliás, a própria história mostra, né, que determinados santos, né, que são cultuados como santos, eles não viveram uma vida de santidade, né? Eles apenas foram transformados em santos por questões formais da própria Igreja Católica. E lá no mundo espiritual, ao ouvirem esses apelos que as pessoas faziam aqui, né, para que eles intercedessem de alguma forma, eles não tinham essa capacidade porque eles estavam numa evolução espiritual que estava aquém da necessidade do pedido das pessoas, né? Então, assim, muitas vezes a gente recorre a determinadas criaturas, determinados espíritos, né, que não têm capacidade para nos ajudar, né? E isso os perturba muito. Porque imagine, por exemplo, uma pessoa que nos foi querida e desencarnou, né? E nós passamos a cultuar essa pessoa, um antepassado, né, como se fosse uma pessoa que pudesse nos auxiliar de alguma forma. E às vezes, não estou falando em todos os casos, porque em alguns casos sim, eles podem nos auxiliar, mas em alguns casos eles estão lá buscando a própria recomposição, a se recompor, né, da vida talvez pouco regrada que tenham vivido aqui, né? Então eles não vão ter capacidade nenhuma de nos auxiliar. E é isso que ele está sendo dito aqui. Há algumas entidades que estavam lá presentes, apesar dos pedidos das pessoas que estavam lá frequentando, né, de auxílio, pedido de solução dos seus problemas, eles não têm essa capacidade, não teriam essa capacidade de solucioná-los, né? Mas as pessoas que lá frequentam já tinham um certo conhecimento. E qual é o conhecimento que eles tinham? A imortalidade, né, que é a vida após a vida, e a comunicabilidade dos espíritos, né? E como Leon Denis falou, o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Ou seja, os postulados da doutrina espírita, que dentre eles está a imortalidade da alma e a comunicabilidade com os espíritos, isso vai ser ponto pacífico no futuro da humanidade, né? Então, eles, apesar de estarem lidando ali com entidades, algumas delas que não têm a capacidade de auxiliá-los, mas eles já têm esse conhecimento, os encarnados já têm esse conhecimento acerca da imortalidade da alma e da comunicabilidade dos espíritos, que isso já é fantástico, né? Que muita gente nega a questão da comunicabilidade com os espíritos. Enquanto prosseguia o culto, acompanhado por dois auxiliares, o cavalheiro, no caso o médium, né, dirigiu-se a um pequeno compartimento atrás do altar e sentou-se. A entidade que o incorporava fora mulher na última existência, e apesar da aparência que poderosa autoideoplastia lhe modelava, era-me possível perceber que se tratava de uma pessoa procedente da raça branca, assumindo postura e enunciando-se conforme as características ambientais. Aí aqui a parte interessante do capítulo é que ele começa a falar sobre o médium, né, que estava lá recebendo aquela entidade. Antenor, o instrumento que nos chama a atenção, vem de um passado lastimável. Arbitrário, foi cruel senhor de escravos aqui mesmo no Brasil, proprietário de largos tratos de terra que cultivou com mãos de ferro, espoliando vidas compradas pelas infelizes moedas que possuía. Fez-se temido e detestado, granjeando inimigos a mancheias. A desencarnação fê-lo defrontar inúmeras das vítimas, que se lhe tornaram algozes tão inclementes quanto ele o fora, que o não pouparam a martírios demorados por mais de meio século nas regiões inferiores, onde expugiu pela dor grande parte dos males antes perpetrados. Então aqui a gente sabe um pouco mais da história do médium que está lá presente, né?
incorporando aquela entidade que foi mencionada, né? Ele foi senhor de escravos, né? E como a maioria absoluta dessas criaturas que foram senhores de escravos no século XIX, né? E antes disso também, eles cometeram diversas barbaridades, né? A quem pode estudar um pouco sobre a questão da escravidão, né? Inclusive ocorrida no Brasil e em outras localidades no mundo, essas pessoas sofreram, né? Os escravos sofreram coisas terríveis, né? São situações em que hoje em dia a gente observando a vida que a gente vive, são coisas absurdas, né? Eu estava vendo uma reportagem sobre as minas, né, de ouro que existiam nas Minas Gerais, né? Lá especificamente em me esqueci o nome da cidade, mas a cidade de Aleijadinho. Havia as cavernas, né, em que era minerado esse ouro, e os mineradores ficavam lá embaixo, né, os escravos, e havia um buraco no teto, né, da caverna em que era passada a comida, ou na verdade eram passadas as ferramentas, né, eram deixadas as ferramentas para que eles trabalhassem lá embaixo. E eles utilizavam as crianças, né, os filhos dos escravos que não tinham condições de trabalhar nas minas, eles pegavam os filhos dos escravos, amarravam numa corda pelos pés e colocavam no buraco para que ele pudesse, carregando as ferramentas nas mãos, nos braços, pudesse deixar lá embaixo. Na hora que essas crianças desciam e depois eram puxadas de volta, acontecia de fraturas, pancadas na cabeça, feridas porque eles eram puxados e aquilo ali causava diversos problemas nos seus corpos. Aí a gente observa isso hoje em dia, mas meu Deus do céu, que coisa absurda. Mas era isso que era feito naquela época. Portanto, as pessoas, os senhores de escravos que participaram dessas barbaridades, eles angariaram muitos algozes, muitos perseguidores. Assim que desencarnaram, essas criaturas foram sedentas de ódio em busca deles, né? Então, eles sofreram e ainda sofrem muito a perseguição dessas criaturas que tomaram para suas vidas o ódio da vingança com relação a esses senhores de escravos. Inclusive, aqueles ovoides que são mencionados no livro Libertação de André Luiz, os ovoides que estavam lá, o ovoide justamente é uma criatura que deformou seu perispírito a ponto de se tornar um ovo, né, por conta da monoideia do ódio e de vingança, aqueles lá eram escravos, tinham sido escravos na vida anterior. Então, para nós vermos como o ódio pode consumir as criaturas. Então, ele foi senhor de escravos, como diz aqui, sofreu diversos martírios durante meio século, né, por conta dos seus perseguidores, e agora estava aqui numa casa de culto afro-brasileiro, participando como médium das atividades religiosas dali, né? Vamos continuar aqui. Recambiada a reencarnação nos braços de uma antiga vítima, né, ele reencarnou como filho de uma das suas vítimas na vida anterior. Foi atirado fora com a maior indiferença. Ou seja, a mãe, né, que tinha sido a vítima dele na vida anterior, o teve como filho, né, provavelmente para que eles pudessem se acertar, mas ela não conseguiu esse intento, ela cedeu ao ódio que estava dentro do íntimo dela e simplesmente o abandonou, né? E mãos caridosas o recolheram, embora sem mais amplos recursos para o educar, movidas pelo sentimento da compaixão que o tempo transformou em acendrado amor. Então ele foi adotado por outra pessoa que o criou com muito amor. Ao atingir a maioridade, perseguido pelos adversários ainda, ele encarnado e os adversários desencarnados ainda estavam o perseguindo, tombou em rude e penosa obsessão,
da qual se recobrou o peso de muita aflição de sua parte e dedicação da genitora adotiva, que o levou a um núcleo de atendimento espiritual, onde eram mais comuns as comunicações de ex-escravos, graças aos vínculos existentes entre os antigos senhores e estes, ora em intercâmbio de reabilitação. Então, por conta da obsessão que ele sofria, a sua mãe adotiva o levou justamente para esse centro de cultura, de religiosidade afro-brasileiro. Não foi fácil a pugna para o obsesso, no momento em que ele estava sofrendo a obsessão, tomado por crises de loucura iniciadas com cefalalgias violentas que o levavam a convulsões de aparência epilética, culminando na apatia quase total quando subjugado pelos cobradores. Então, assim, isso nos leva a pensar o quanto nós devemos ter cuidado com as decisões que nós tomamos da vida, principalmente as decisões que prejudicam as outras pessoas. Nós não sabemos o que é que vai vir de lá para cá. Né? O fato dele ter sido senhor de escravos e de ter feito mal a tantas pessoas o trouxe também sofrimentos terríveis, porque essas pessoas não souberam perdoar, né? Buscaram a vingança como forma de satisfazer o seu ódio. E ele sofreu, além de ter sofrido meio século quando desencarnado, que provavelmente sofreu torturas terríveis, né? Tem muito sobre isso no próprio livro, no livro Obreiros da Vida Eterna, tem uma passagem sobre isso, sobre essas torturas que são feitas com determinados espíritos pelos seus obsessores, né? E, além disso, quando encarnado, descoberto pelos seus obsessores, ele passou a ter justamente a influência deles na sua questão psiquiátrica, mental, né? Passou a ter convulsões, ataques epiléticos, né? Que fez com que ele ficasse terminantemente doente. Por isso que a sua mãe adotiva o levou para essa casa espiritual, né? Para ver se conseguia resolver a situação. Aí vem a Dr. Bezerra, né? A obsessão é virose de vasta gênese, muito desconhecida entre os estudiosos de saúde física e mental. Suas sutilezas e variedades de manifestação têm ângulos e complexidade muito difíceis de ser detectados pelos homens, em face da dificuldade de penetrar-lhe nas profundezas geradoras do problema. Então, assim, é um recado, assim, justamente que um dos objetivos desse livro é justamente trazer uma luz sobre as questões psiquiátricas, né? A loucura, né? A loucura de todo, uma forma ampla de falar, como uma forma ampla de falar, em que a questão dele, por exemplo, de Antenor, era tão somente a obsessão. Ele tinha convulsões, tinha problemas mentais, psiquiátricos, né, e ataques epiléticos, e isso causado pelos seus obsessores. Não era questão somente orgânica, né, do corpo físico, mas era uma questão espiritual, né? Aí onde está a importância do estudo da obsessão para as questões psiquiátricas, né? As psicopatologias, né, como se chama. Claro que uma boa parte dos cientistas, dos estudiosos da área, não levam isso em consideração. Mas aqueles que conseguem trazer isso para os seus estudos estão dando um passo muito grande na busca da cura dessas psicopatologias, né? Cura que muitas vezes não existe por conta justamente das questões espirituais que estão em segundo plano, né? E não apenas ao tratamento das questões materiais, né? Sem considerar as questões espirituais. E continua-se aqui a narrativa com relação ao Antenor, né? Que era um médium da casa. Marceneiro de profissão, vive do serviço honesto com o qual sustenta a esposa e 2 filhos, dedicando 4 noites por semana aos trabalhos que a fé o impele a realizar.
A mãezinha já desencarnou após haver cumprido com o santificante sacerdócio de receber como sua a carne alheia, e hoje o ajuda com carinho do lado de cá. Para nós vermos, como eu falei da outra vez, para nós deixarmos de lado os preconceitos que nós alimentamos com relação às casas religiosas que não são aquelas que nós mesmos frequentamos. Né? Nessa casa especificamente, narrada no livro, o médium, apesar de muitas vezes receber entidades que não tinham uma evolução espiritual suficiente para auxiliar as pessoas que estavam lá em busca de auxílio, mas ele se dedicava àquele trabalho mediúnico com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, na busca realmente de auxiliar aqueles que estavam lá, auxiliar na solução dos problemas daqueles que estavam lá. Isso é um ato de caridade profunda. Ele conseguiu se desvencilhar, né, ao menos temporariamente, né, dos seus obsessores, de forma que, não que o ódio dos seus obsessores tenha sido, isso é uma conjectura minha, né, porque o livro não diz respeito, não fala, pelo menos nesse momento, talvez nos capítulos seguintes fale. Ele conseguiu se desvencilhar de forma que os obsessores não mais conseguiam interferir nas suas questões físico-orgânicas, né? Mas ele estava ali na busca simplesmente da caridade, de auxiliar o seu semelhante. Né? E é como eu disse e repito, qualquer casa religiosa, independentemente da religião que seja seguida ali, se houver a prática do bem, se houver a caridade, a busca pelo auxílio, do auxílio às outras pessoas, Deus está ali presente e as atividades são monitoradas e incentivadas e abençoadas pelos espíritos superiores. E no caso aqui, a mãezinha dele, né, que foi justamente quem o levou para esse local, estava lá auxiliando os trabalhos, agora como desencarnada, como espírito. Né? A palavra caridade, olha só o relato que Dr. Bezerra faz daquele local ali. No caso, que Manuel Filomeno de Miranda faz. A palavra caridade assumia ali o significado profundo de apoio e socorro moral, quanto espiritual. Não obstante a maioria dos consulentes acorresse ao núcleo buscando solução para os problemas do cotidiano que os próprios indivíduos criam por ignorância, rebeldia ou intemperança. Ora, isso aqui tem muito a ver com os centros espíritas, né? Que seguem Allan Kardec, né? Que seguem a doutrina dos espíritos revelada por Allan Kardec. A caridade é a mola mestre, né? A mola mestra. Mas a maioria das pessoas que frequentam ali não tem a noção da profundidade, da grandeza dos trabalhos. Buscam apenas solução para os problemas do seu cotidiano. E problemas esses que as próprias criaturas criam, né? Por ignorância, por rebeldia, por intemperança, como ele diz aqui. Então não há diferença nenhuma entre as pessoas que frequentam a casa aqui narrada no livro e as outras casas espíritas, como eu falei, ditas tradicionais de Allan Kardec. Né? Que, aliás, é uma coisa interessante, espiritismo é uma palavra que se refere à doutrina dos espíritos revelada por Allan Kardec. Não existe espiritismo kardecista, espiritismo de mesa branca, espiritismo... não se deve qualificar a palavra espiritismo, porque espiritismo é um só. No caso dessas casas religiosas de culto afro-brasileiro, se fala que é espiritismo, mas não, na verdade, é uma casa espiritualista, né? É uma casa espiritual e não espiritismo propriamente dito. Mas, enfim, são questões apenas semânticas do significado das palavras, mas que não interferem em nada na prática do trabalho, de caridade, que é praticado em ambos os locais, né? Em todos esses locais.
Portadores de obsessões graves eram trazidos para receber auxílio, ao lado de outros enfermos que eram tratados mediante recursos da flora medicinal, receitados por antigos indígenas que se dedicavam ao mistério. Olha aqui a presença dos indígenas, né, que nós temos aqui no nosso centro, no nosso grupo Cristão Espírita Angorá. Uma boa parte da equipe é formada por indígenas, né? Aqui também eles estavam presentes e receitando também remédios feitos com a flora medicinal. Não há muita diferença aí, né? Isso é para a gente, justamente eu repito, para a gente aprender a deixar de lado um pouco os preconceitos, né, que nós costumamos ter em relação àquilo que é diferente do que nós tratamos como normal. O que é o normal, né? O que é o típico, né? É algo que nós devemos buscar o conteúdo ao invés da forma. A forma pode ser qualquer uma, contanto que o conteúdo esteja voltado para a prática do bem e da caridade. O encarregado para o nosso assessoramento informou-nos que aquele grupo recebia o amparo superior e venerando a entidade que na terra envergara o hábito sacerdotal, notabilizando-se pela ação da caridade junto aos enfermos da alma e do corpo, de quem cuidara com exemplar devotamento, prosseguindo no além-túmulo a dar assistência especialmente junto a casas daquele gênero, que se multiplicavam na razão direta das crescentes necessidades humanas. Então, essa casa específica tinha um amparo de uma entidade, um espírito extremamente iluminado, né, que havia sido, como ele fala aqui, hábito sacerdotal, que havia sido católico na vida anterior. Né? E ele estava, nesse momento, amparando uma casa de culto afro-brasileiro. Ou seja, como eu disse, a forma não é nada, o conteúdo é que importa. Né? O bem que se faz não importa como se faz, o importante é que se faça o bem. Agora, concluiu o informante, já se estudavam as lições do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, num esforço bem dirigido para moralizar e esclarecer os frequentadores. Ou seja, mesmo com todos aqueles rituais, com todas aquelas questões mais físicas de mostrar cultos externos, né? Rituais propriamente melhor falando, eles já estavam buscando um esclarecimento através do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aos primeiros tentames houvera surgido um movimento de reação por alguns membros mais embrutecidos, inspirados pelos seus mentores que se aferravam às práticas mais grotescas. Né? Houve uma certa rejeição no início, uma certa rebeldia de algumas entidades que lá frequentavam, que estavam apegadas justamente àquela coisa mais primitiva, né? Aquele ritual mais primitivo. Mas a inspiração do benfeitor, né, que é a entidade que ampara os trabalhos, e a firme resolução de Antenor, do médium, encerraram as discussões em contrário, abrindo espaço para a evangelização de uns como de outros, encarnados ou despojados da matéria. A partir de então, o clima psíquico daquela agremiação modificara-se para melhor, atraindo novos cooperadores desencarnados que se afeiçoavam à tarefa de moralização dos homens. Então, houve um início de modificação. Apesar de ainda ter muitos rituais, como ele fala no início, as velas, os colares, as roupas, as imagens, né? Mas já estávamos querendo iniciar uma questão mais espiritualizada e dando menos importância às questões materiais, né, ao culto externo, e dando mais importância ao interno, que é justamente a questão da espiritualização da propriamente dita, né, do ser, né, diferentemente do culto externo, do ritual, né, que aliás os fariseus, né,
da época de Jesus eram os que levavam muito a essa questão do ritual, levavam a um patamar muito alto essa questão dos rituais, né? Que, aliás, muitas religiões hoje em dia, elas têm essa questão do ritual como algo muito importante, né? A própria Igreja Católica é nesse sentido, né? Aquilo ali são rituais. A missa é um ritual, né, realizado há centenas de anos, né? E que até hoje eles mantêm. Já o Espiritismo, não. Nós não temos nenhum tipo de ritual, né? Aqueles que alguma casa espírita que quiser assim, começar a realizar um tipo de ritual, não está de acordo com a doutrina dos espíritos revelada por Allan Kardec. Mas, como eu disse, a forma não importa. O que importa é o conteúdo. Utilizamos-nos de espíritos ainda vinculados às vibrações materiais, e saiu o informante, a entidade que estava lá presente, fazia parte da casa e começou a conversar, né? Utilizamos-nos de espíritos ainda vinculados às vibrações materiais, que apesar de pouco conhecimento, anelam por servir e crescer na direção do bem. A sua presença ao lado dos encarnados evita ou dificulta que os comensais psíquicos habituais, exceto nos casos de obsessão, retomem a ação deletéria ou prossigam no intercurso da perturbação. Ou seja, as próprias entidades que trabalhavam lá no local, que tinham pouco conhecimento, elas tinham uma função, né? Justamente, como eu falei da adequação do início, né? A energia do local era adequado à evolução espiritual das criaturas que já estavam frequentando ali, né? As próprias entidades que estavam dando lá a presença, elas também eram adequadas de forma vibracional às criaturas encarnadas que estavam ali frequentando. Então, é uma forma de que as pessoas aprendam. É como você, por exemplo, crianças que estão no estágio da alfabetização, você vai colocar junto de crianças que também não estejam no mesmo estágio de alfabetização, com professores que ensinem a alfabetização, né? Você não pode colocar uma criança na universidade para aprender questões de nível superior, né? Ela não vai entender nada. Então, o ideal é que essas criaturas, elas estão lá, elas têm a função justamente de falar a mesma linguagem das pessoas que frequentam, né? Desde que essa linguagem, como eu disse, esteja carregada de caridade, de fraternidade, de prática do bem. Então, do mesmo modo como os discípulos aprendiam pelas parábolas, né? Os discípulos e as criaturas que viveram junto com o Cristo aqui encarnados aprenderam por parábolas, as pessoas mais simples também possuem necessidade de linguagem mais simples para que possam também absorver, né? Então, é a explicação do porquê determinadas entidades que tinham pouco conhecimento estavam ali presentes nos trabalhos. Como é compreensível, diversos obsessores e espíritos perversos respeitam algumas práticas e rituais, como consequência da ignorância das leis universais, cedendo espaço à ação renovadora das suas vítimas. Interessante isso aqui, né? Espíritos obsessores materializados, assim, que têm uma mente materializada, né? Eles respeitam aqueles rituais e práticas. Então, eles têm como se fosse medo mesmo, né? Eles não se aproximam, né, para fazer o mal às suas vítimas. Então, o que é que isso faz? Olha só como tudo no mundo, tudo de Deus é perfeito. As pessoas que vão em busca daquela localidade lá, em busca de um auxílio, chegam lá, né, e por conta de todas aquelas práticas que estão ali sendo realizadas, os rituais, os obsessores que estão acompanhando, eles simplesmente se afastam, porque eles temem aquilo ali. E dão espaço para que aquelas vítimas consigam se recuperar. Não é interessante? Né? Tudo é muito bem concatenado, muito bem encaixado no planejamento divino. Não é? É claro que em todos os empreendimentos de beneficência e socorro ter-se-ão sempre em vista os fatores do merecimento, né? Quanto do esforço pessoal, porquanto não havendo privilégios que distinguam as criaturas, funciona acima de tudo a justiça atenuada pela misericórdia e do amor. Ou seja, elas vão ter a oportunidade ali de se
de se recuperarem, as vítimas. Mas também se elas continuarem mantendo a mesma vida que possuíam, né? A mesma vida contrária à prática do bem, elas não vão conseguir absorver as boas energias que estão sendo emanadas ali. A mesma coisa em qualquer casa espírita, em qualquer culto religioso, né? Não adianta ir lá um local apenas de corpo presente e depois fazer de tudo na sua vida contrário, né? Isso não vai servir para ninguém, nem para as pessoas que frequentam a casa religiosa aqui, nem para os centros espíritas, nem para as igrejas católicas, nem evangélicas. Bom, gente, então, assim, aqui se encerra o capítulo 2º, né? Nós agradecemos mais uma vez profundamente a todos que estão aqui presentes. Espero que tenha sido claro o suficiente. Então, se não houver mais nenhum comentário, alguma pergunta, alguma coisa, nós iremos encerrar com a nossa oração. Próxima semana a gente inicia o capítulo 3º. Aí eu vou dar uma olhada se o capítulo é muito extenso. Se for muito extenso, eu vou dividir em metades, né? Bom, então vamos passar para a nossa oração. Como a gente sempre pede, né? A gente faz um Pai Nosso. Eu faço aqui e vocês fazem daí, né? Sempre com o pensamento, claro, voltado para o alto. Vamos fechar os nossos olhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como também nos céus. O pão nosso de cada dia do corpo e da alma nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que tanto nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em más tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Te pedimos permissão, ó Pai, para darmos por encerrado o estudo na noite de hoje, com muita paz, com muito amor, que possamos ter um resto de noite maravilhoso, que possamos nos recuperar, repousar o corpo, para que tenhamos amanhã um novo dia. Que assim seja. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus nos abençoe.